Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu na semana que passou agora e sobre o que esperar para a semana que vem. Olha, antes de mais nada, é muito interessante a gente notar como o mercado é maneiro, né? É muito maneiro. A gente começou a semana com o Ibovespa aqui no Brasil tomando um susto lá, com o Meirelles falando que ele não vai ser ministro e possibilidades do Haddad entrar ali. Com isso, o Ibovespa derreteu. Enquanto isso, o mercado americano estava aguardando o CPI e os midterms. O mercado estava esperando que os republicanos tivessem um pouquinho mais de força no Congresso para tentar travar algumas coisas que os democratas viessem a passar. E o grande CPI foi, de fato, o que mexeu com o mercado nessa semana lá fora. Aqui no Brasil foi bem diferente. Esse gráfico aqui eu achei sensacional, o gráfico do Boa Sorte Day, que foi o dia que o Meirelles, em uma reunião fechada, disse que o Lula estava parecendo mais com o governo Dilma do que com o que o mercado estava esperando, e no final lá da reunião desejou boa sorte a todos. A gente não tinha tido um descolamento tão grande do que aconteceu lá nos Estados Unidos, ou seja, Estados Unidos, bolsas subindo e Ibovespa caindo, desde ali do Covid, e antes disso, Joesley Day. Ou seja, e antes disso, subprime, e antes disso, Lula lá nas eleições de 2002. Mas o que aconteceu de tão especial nesse dia? Bom, o que aconteceu de tão especial nesse dia foi o reporte do CPI lá nos Estados Unidos, que veio abaixo das expectativas. Isso fez com que o mercado se animasse bastante, porque o governo americano não vai precisar apertar tanto monetariamente, pelo menos é o que o mercado espera, com a inflação cedendo. Enquanto que aqui no Brasil a gente teve uma queda fortíssima, tanto na bolsa quanto no dólar subindo. E isso fez com que esse spread ficasse enorme. Bom, resultado disso tudo, em números, a gente teve aí o Ibovespa, ele caiu 10,8% em dólar, enquanto Japão lá subiu 10%, Nasdaq subiu 8%, S&P subiu 6%. Essa diferença aí, esse delta que a gente abriu para os Estados Unidos é enorme para uma semana. O mercado agora está muito preocupado com os discursos do Lula, como que ele está tratando a parte fiscal. E aí, vendo algumas entrevistas de alguns gestores, tem alguns pontos interessantes. Como, por exemplo, talvez o Lula precisasse testar ali o que o mercado achava, ele ia falar alguma coisinha ou outra para ver como é que o mercado reagiria. E o mercado, a partir do momento que ele reagisse de uma forma agressiva como ele reagiu, pode ser que o Lula ele repense a forma de se dirigir ao mercado. Mas, enfim, são tudo especulações. A gente continua aguardando para ver o que ele vai escolher, quem ele vai escolher como ministro e tudo mais. Então, isso daí vão ser coisas para a próxima semana que eu já vou falar. Mas, enfim, dólar disparou e a gente teve outra coisa interessante, que é todo esse risco aí sendo precificado, que é a curva de DI futuro. Então, essas são as expectativas de juros futuras acumuladas ali pelo mercado, que o mercado ele negocia diariamente. E a gente vê que há uma semana atrás era essa curva preta aí. Olha quanto que subiu a curva de juros essa semana. Um aumento dessa magnitude é muito expressivo. Isso é o mercado com medo, precificando um fiscal ruim, com juros lá no alto. E falando agora sobre os Estados Unidos, o CPI veio abaixo do que o mercado estava esperando, o que fez as bolsas dispararem. E agora, aqui no Twitter, olhando, eu vejo esse post aqui, que é interessante, dizendo que a expectativa de um ano agora está em 5,4, vindo de um pico de 6,8 lá em junho, e para 3 anos está em 2,9, vindo de 4,2 no pico em outubro de 2021. Ou seja, o mercado ele já começa a se animar um pouquinho com a expectativa de que a inflação vai começar a ceder um pouco nos Estados Unidos. Agora, mais um ponto agora da economia real, poxa, pode ser visto com bons olhos pelo mercado como um todo, infelizmente, né, Meta, ela teve que mandar embora ali algo em torno de 13% do seu pessoal, né, dos seus empregados. Mais de 11 mil pessoas que foram mandadas embora. Isso daqui é um comunicado feito lá no site da Meta, do Facebook, pelo Mark Zuckerberg, prestando contas aí. O mercado começa a desacelerar, o mercado de trabalho talvez, né, comece a seguir aí esses passos da Meta, do Facebook. Isso é algo que o Fed, né, o Banco Central Americano, ele tá olhando bastante. Enfim, ninguém quer ver ninguém desempregado, mas é um sinal de que a economia está desacelerando e talvez não precise apertar tanto monetariamente, subir tantos juros para conter a inflação. E isso faz com que as bolsas subam. E falando sobre midterms, que era um tema muito quente ali no início da semana, como eu falei, os democratas eles mantêm a maioria no Senado. O placar no Senado está em 50 para os democratas contra 49 com os republicanos. E esse cenário, como eu falei, era considerado improvável antes da eleição de renovação do Congresso.
Vamos ver como é que o mercado vai reagir com relação a isso. Bom, e para a semana que vem a gente tem PEC da transição, que o texto deve ser apresentado durante a semana. É algo que pode causar bastante volatilidade aqui na Bolsa Brasileira. A gente tem Lula indo lá para fora. A gente tem IBCBR e relatório Focus. O relatório Focus deve começar a refletir aí esse risco fiscal. E o IBCBR, que é a prévia ali do PIB. Vão ser números interessantes para acompanhar. A gente tem PPI, que é a produção ao produtor lá nos Estados Unidos. É bastante importante e deve vir corroborar ali o que aconteceu com o número do CPI. Então é algo para ficar ligado também. A gente tem os dirigentes do Fed falando e a gente tem os dirigentes do Banco Central Europeu falando também, é importante acompanhar. E a temporada de balanços que está chegando ao fim. E a gente tem poucas empresas ainda reportando nessa semana. Bom, para finalizar, tá meio óbvio, mas é importante dizer que a Bolsa Brasileira está totalmente à mercê aí da parte política e fiscal brasileira. Se a gente começa a ter sinalizações melhores ali, com ministros sendo divulgados pró-mercado, ou se a gente tem falas mais pró-mercado também, do Lula, é bem possível que a Bolsa dê um belo de um repique. Mas até lá a gente vai continuar sofrendo com toda essa questão. Nesse exato momento a gente está completamente descorrelacionado do que está acontecendo lá nos Estados Unidos, embora o mercado americano esteja se animando um pouquinho mais com os números de inflação que vieram. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.